Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast para elas. Cá estamos hoje para mais uma edição. Chamo-me Mocente Saugi, sou a vossa host deste teu preferido podcast. Não se esqueçam de subscreverem no nosso canal no YouTube e seguir as nossas plataformas digitais no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e todas outras. E também podem nos escutar através do Spotify. Não se esqueçam desse pormenor. Hoje temos uma convidada que é especialista na área de comunicação. Ela começou a trabalhar na Rádio Moçambique aos 7 anos e depois trabalhou na televisão de Moçambique e outros canais de comunicação. Albertina Namburete, seja bem-vinda ao podcast para elas. Muito obrigada, Lima. É um prazer estar aqui. Finalmente conseguimos, Exato, finalmente. Né? Já estávamos a tentar. Eu sou muito fã deste podcast. Muito obrigada. Adoro a tua apresentação, adoro as convidadas e a forma como vocês têm discutido assuntos que nós, principalmente como mulheres, nos identificamos. Então, muito obrigada por ter-me aqui. Muito obrigada, é um prazer. Eu sei que estás com uma agenda super corrida, agora vives fora de Moçambique, vamos também conversar um pouco sobre isso, mas queria voltar um pouco lá para trás, não é? Tu começaste a trabalhar com comunicação muito cedo, aos 7 anos, na Rádio de Moçambique, na Beira. Sim. Já agora, como é que tu foste parar na Beira? Eu gosto de dizer que eu sou da Beira, porque os meus pais, a minha família vivia lá, os meus irmãos nasceram na Beira, por um motivo que eu ainda não entendi. Eu só vim nascer aqui em Maputo, mas acho que quando eu tinha 2 meses voltei para a Beira e cresci até os 17 anos, então oficialmente eu sou da Beira. Boa. És uma cena, então. Sim. E saíste da Beira com quantos anos, mais ou menos? 17. Estava para completar 18 anos, saí da Beira primeiro porque queria fazer relações internacionais e queria fazer aqui no ISRE, que agora é a Universidade Joaquim Chissano. Sim. E o outro motivo era que o meu pai estava doente na altura e ele estava internado cá em Maputo, então também queria poder providenciar ajuda. Foi este o motivo que me fez mudar para cá. Ok. Então, tu chegaste a Maputo, começaste logo a trabalhar em televisão, deste continuidade. Conta-nos como é que foi este processo. Exato. Eu comecei na cidade da Beira, primeiro na Rádio Moçambique, emissora provincial de Sofala, com programas infantis e simultaneamente em 2003 eu comecei a fazer televisão, então fazia televisão e rádio. E era um entretenimento, era uma forma de entretenimento de princípio, porque programas infantis, nós falávamos sobre música, sobre atividades, mas depois virou um bocadinho de ativismo, porque nós trabalhávamos com direitos da criança. Então íamos para diversos distritos em Sofala para perguntar às crianças sobre a educação, sobre a saúde, e depois aproveitávamos para reportar estes dados para o governo provincial e também para os nossos parceiros, na altura a Unicef. Então era um trabalho, mas também era divertido porque interagia com as crianças e brincávamos. Então foi desta forma que passei a minha adolescência e quando mudei cá para Maputo, infelizmente eu tive que parar com a rádio por causa da universidade. Sim. Que era o principal e deveria ser a minha prioridade, e comecei a apresentar o programa Perlim Pim Pim com o tio Didinho. Sim, então foi uma transição de certa forma. Mas tudo de uma forma muito natural, né? Nada programado. Exato, nada foi programado. Começou como uma brincadeira para mim, a comunicação. Eu gostava, aos 7 anos, eu gostava de ligar para um programa de rádio na Beira. Eu era daquelas ouvintes que ligava todas as quintas-feiras. E eles depois decidiram chamar-me e eu gostei. E foi uma coisa que foi natural. E é claro, tive muita ajuda, tive muitos mentores, tive muitas pessoas que me ajudaram a traçar este caminho, então também tenho a agradecer a elas, porque se elas não estivessem, se calhar eu não tivesse continuado na comunicação, mas agora é algo natural. É algo natural. E tanto é que até hoje continuas a trabalhar, ainda que seja numa vertente relativamente diferente, mas ainda trabalhas com comunicação. E como é que foi a tua experiência em fazer Perlim Pim Pim? Quando olhas para trás, quais são as memórias que tu tens? Muito boas memórias. E mais até do que o programa em si, de apresentar o Perlim Pim Pim,
a equipe do Berlim Pimpim são pessoas que até hoje são especiais para mim. Estou a falar do próprio tio Didinho, Sim. mas também estou a falar do Bruno, que era o vermelhinho, o palhaço. Sim, sim. Estou a falar do tio Cláudio, Cláudio, que era o produtor. Nós tivemos uma equipe que éramos família. Okay. E nós viajávamos, estávamos juntos, e era um sentimento mesmo de família. E ensinaram-me tanta coisa, ensinaram-me também a ser resiliente, porque nem tudo, é claro, nesta área do trabalho, nem tudo são rosas. Pois. E eles ensinaram-me muito sobre resiliência, sobre persistir nas dificuldades, quando as coisas não estão tão bem, continuar a trabalhar. Por isso é que eu acho que mais do que o programa em si, claro que era divertido fazer aos domingos, tinha esta questão de estar com a família, estar com amigos, estar com pessoas que nós gostamos. Pois. Sim. E como é que tu conciliavas isto com a tua escola? O Berlim Pimpim particularmente não era tão controverso, porque era os domingos. Então tinha que ir durante a semana uma ou duas vezes para preparar, mas aos domingos normalmente era um bocadinho mais fácil. Foi um bocado complicado porque, como jovem, eu acho que eu tinha o quê? 19, 20 anos. Sim. Sabe, aos sábados às vezes saíamos para curtir e tal, e os amigos queriam ficar até às tantas, e eu era aquela que todo mundo sabia que a partir das 6 horas tem que estar na televisão de Moçambique, às vezes até mais cedo, para apresentar o programa. Então a dificuldade foi esta. Como jovem eu queria me divertir, queria sair com os meus amigos e tal, mas tinha esta responsabilidade que, enquanto todos os outros estavam a dormir aos domingos, eu já estava lá com a cara bonitinha a apresentar o programa. Então foi algo difícil de conciliar, mas que foi possível. E é importante nesta fase pré-adulta, né, sabermos conciliar as responsabilidades e a diversão, porque ambas as coisas são importantes. Mas é importante. E eu acho que a comunicação me ajudou muito nisso, porque mesmo como adolescente, se tu tens que fazer programas infantis e tu tens que ir a distritos, interagir com crianças carenciadas muitas das vezes, o que acontece é que dá-te um senso de responsabilidade e passas a entender o privilégio que tu tens em estar nas condições que tu estás. E eu acho que isso tornou-me muito diferente dos meus amigos, que alguns deles só viam, é claro, a parte do privilégio, não até intencionalmente, mas é a realidade que eles viviam. Mas eu, por ter que viajar, por ter que interagir com diferentes realidades, eu acho que me ensinou a ser um adulto um bocado mais maduro e a entender que nem tudo é fácil para toda a gente, e nós que temos algo, temos que ajudar os outros e temos que tentar fazer algo para melhorar a situação dos outros. Pois. A vantagem de começar a trabalhar cedo é essa, né, Albertina? Exato. É que nos expõe a estes diferentes tipos de realidade e a valorizar aquilo que nós temos. Exato. E esta tua experiência de começar a trabalhar cedo, ainda que tenha sido de uma forma espontânea, divertida, de certa forma, tu achas que contribuiu, foi fundamental para o profissional que tu és hoje? Definitivamente, não somente como profissional, mas como pessoa que sou hoje, porque levar as coisas a sério, eu acho que é algo muito importante e que muitas vezes nós menosprezamos. Gostar do teu trabalho, respeitar o teu trabalho, responsabilidade, é algo que muitas vezes, principalmente para a camada jovem, nós não levamos muito a sério. Pois. E é importante, são essas coisas, são essas regras que depois vão nos ditar como adultos, como pais, saber ter limites, saber ter responsabilidades, saber arcar com as consequências daquilo que nós fazemos. Eu acho que é muito importante. E rádio, televisão, comunicação ajudou-me imenso nisso, porque tem horas marcadas, tens viagens que tu tens que ir a um distrito, e quando vais ao distrito tu tens que respeitar a comunidade local, tens que apresentar. Na altura tínhamos que ir apresentar o guia, o administrador. Sim. Então tu começas a entender como é que funciona a dinâmica, por exemplo, do governo, do aparelho de Estado. Tem muitas componentes, tem muitas coisas que tu acabas entendendo por causa do trabalho, e eu acabei entendendo por causa deste meu trabalho e da comunicação. A cultura, a tradição, né, nas comunidades é uma coisa que hoje em dia parece que está muito mais distante. Aparentemente é um mundo que está completamente
distante de nós, né? Mas existe esta realidade. Existe um país que tem comunidades, e as comunidades vivem de forma diferente da vida aqui nas zonas urbanas, né? E eu acho que nós temos que respeitar, que nós temos que cultivar até, porque a cultura é o que nos torna diferentes. Não sei se é agora, principalmente por estar a viver fora, eu estou a tentar puxar muito para aquilo que é a minha cultura, porque é o que vai me tornar diferente. Pois. Tu olhas para um nigeriano, para um ganense, para um indiano, para diferentes culturas que tu não precisas de lutar para identificar que esta pessoa é desta nacionalidade ou é desta área ou e tal. E eu acho que nós também temos que ter isso quando estamos, não somente fora, mas cá em Moçambique, temos que ter orgulho da nossa cultura e tentar puxar. É claro que nem todos os costumes são aplicáveis àquela que é a realidade, e temos que... Isto está a acontecer no mundo todo, não é somente uma coisa de Moçambique, mas é bom, aqueles bons aspectos da nossa cultura, nós tentarmos puxar. Eu estava a conversar com o meu marido até há dias, porque a minha filha está a crescer connosco em Londres, estamos a ter dificuldades em fazer ela falar português. Nós falamos português com ela 100%. A minha mãe fala xangana com ela quando interage ao telefone. E ela entende, mas responde em inglês. Então nós estamos tipo, nós temos que fazer o sacrifício dela sempre vir para Moçambique ou interagir o máximo possível com pessoas, porque nós não queremos que ela perca a identidade e que ache que ela não é moçambicana ou que ela é britânica. Essa é uma das grandes lutas que nós como pais, por exemplo, estamos a travar, que é colocar a cultura lá. Algo que eu não fazia e ficava a escutar músicas moçambicanas. E agora, aos sábados, é música moçambicana 100% nas manhãs, que é para ela começar a entender e ver que nós temos cultura e temos que respeitar, mas acho que é o crescimento. É o crescimento. Viver fora também faz-nos valorizar muito isso. E tu mencionaste um aspecto muito importante, que é quando tu olhas, e principalmente quando estás fora, quando estamos fora do país, conseguimos, de facto, olhar para africanos de outros países e facilmente identificarmos a nacionalidade deles. Porque para já eles quase sempre falam as suas línguas. Exato. E também os vestes, os costumes, é muito, muito patente, né? No dia a dia. Mas ainda conversava com alguém, já não me lembro quem foi, que partilhou que na escola, quando falavam dialeto, até eram castigados, eram repreendidos. Exato. E hoje em dia parece que os nossos filhos estão cada vez mais distantes daquilo que são as nossas raízes, as nossas culturas. São poucas pessoas. Aliás, as escolas não ensinam a falar as nossas línguas. E em casa também não estamos a ensinar a falar as nossas línguas. Eu, por exemplo, falo, mas os meus filhos não falam. E é uma coisa que eu gostaria. E gostei de saber que tu tens estado a fazer esse exercício com a tua filha, né? De falar xangana, ouvir música e vocês estarem a insistir a falar o português. Mas esta tua saída, perguntava eu, esta tua saída fez-te valorizar muito mais a nossa cultura. Porque eu olhei para minha filha e vi ela a falar inglês e a ter umas atitudes que eu dizia, eu tenho que olhar, porque ela tem que saber que ela é moçambicana, ela tem que respeitar aquela que é a cultura dela. Então foi o que me fez valorizar. E também é bom ser diferente. Eu gosto imenso de, quando perguntam-me de onde é que eu sou, dizer Moçambique, e tu vês que a pessoa fica tipo, onde é que é Moçambique? Aí eu explico geograficamente, falo de outros aspectos e algumas pessoas até conseguem chegar tipo, Moçambique, tem a referência de Samora Machel, por exemplo, que é o que muita gente identifica. Então tentamos encontrar, e eu às vezes até tenho a paciência de mostrar fotografias, e é claro, escolhemos dos locais mais bonitos para poder mostrar. Então eu acho que sim, estou a carregar um bocadinho mais, estou mais firme em termos de mostrar que não, sou moçambicana e tenho que mostrar que sou moçambicana. Até porque quando as pessoas estão fora, de certa forma, são embaixadores do país, né? Exato. Nós carregamos a bandeira e temos esta responsabilidade de divulgar da melhor forma o nosso país. Tina, voltando um pouco para trás, quando tu estavas na TVM a trabalhar entre 17 a 19 anos, por aí, quais foram os teus principais desafios, para além desta questão da juventude que tu tiveste que equilibrar entre a responsabilidade e a diversão, em termos profissionais?
refiro-me a questões de integração, equipe, aprender de facto a trabalhar com o próprio trabalho em si da apresentadora. Exato. Eu acho que a transição de sair da Beira para aqui, para Maputo, foi muito difícil para mim, porque eu expliquei no princípio que um dos motivos pelo qual eu mudei para cá era para ficar próximo ao meu pai, que estava internado. Sim. E infelizmente ele faleceu no mesmo ano que mudei para cá, foi 2009. Eu tinha 17 anos, estava para completar 18 anos. E foi um choque para mim, porque ele era aquela pessoa que estava sempre presente, mesmo em termos de insistir para que eu continuasse na comunicação, naquela fase da adolescência que eu estava um bocadinho rebelde e que já não queria fazer programas de crianças, porque achava-me adulta. Ele foi a pessoa que insistiu para que eu continuasse na televisão e na rádio também. E mesmo em termos de escola, de educação, ele sempre foi a pessoa que puxou muito por isso. Era um dos meus melhores amigos. Então foi um choque. E por causa disso, porque perdemos o nosso pai, condições financeiras mudaram, porque ele era o maior provedor da nossa família. Então deixamos de ter aquele padrão de vida que nós tínhamos, e tínhamos agora, a minha mãe trabalhava sim, mas os meus 2 irmãos estavam numa universidade privada, por exemplo, eu estava numa universidade estatal. E as coisas mudaram completamente do dia para a noite, e eu estava a completar 18 anos. Foi quando eu disse que eu tenho que arranjar um emprego, eu tenho que trabalhar, que é para poder tanto ajudar com as contas, mas também para pagar para aqueles caprichos que eu já estou habituada e que eu quero, e tenho que arranjar de alguma forma. E foi nesse momento que surgiu a proposta de introduzirem apresentadoras com o tio Didinho para a televisão de Moçambique. E eu acabava de mudar-me da Beira. Tiveram propostas, é claro, de outras pessoas, mas eu me lembro que foi a Elisa Martins, a diretora de programas na altura, que ela falou comigo, porque eu fui apresentar-me quando cheguei de estilo, eu sou da Beira, faço programas para vocês lá, mas agora estou a mudar-me. Como criança, tu não recebes salário, né? Porque não podes receber um salário enquanto criança, porque aí já fica, é um trabalho formal. E a idade mínima para trabalho oficialmente são 18 anos. E eu fui falar com ela e mostrei a minha disponibilidade para trabalhar, mesmo que fosse voluntariamente. Ela disse, por acaso tem uma oportunidade, mas é claro, tive que fazer o casting, tal como todas as outras pessoas, e graças a Deus consegui a oportunidade, e ajudou-me imenso, porque foi um valor que entrou no momento certo, porque eu estava mesmo a precisar, sim, tive a ajuda dos meus tios, da minha mãe, mas estava a precisar de arranjar um trabalho. Então, quando comecei com o Perlim Pimpi, foi que, apesar de estar a apresentar um programa de criança, foi uma transição para passar a ser uma adulta responsável, porque a partir daquele momento já não há mesada do papá, tu é que tens que pagar as contas, acabou o gás, vais ter que lidar com o gás, apesar de que sim, a mãe sempre depois pode ajudar, mas estas responsabilidades todas começaram a cair em cima, porque a minha mãe estava na Beira e eu e os meus irmãos é que estávamos cá. Então fez-me crescer muito e foi um momento de muito ajuste, os 17, 18 anos, quando mudei-me para cá, mas graças a Deus correu tudo bem. Correu tudo bem. E é bom quando aos poucos estas responsabilidades vão chegando. É sempre difícil quando perdemos uma pessoa muito próxima, mas realmente quando estas coisas acontecem e tem pessoas que conseguem encontrar um caminho porque ganham esta responsabilidade que tu ganhaste, outras perdem-se por várias razões, mas é bom que trazer esse tipo de exemplos para as pessoas perceberem que, olha, às vezes acontecem essas situações, perdemos o nosso pai, perdemos a nossa mãe, mas se nós tivermos um foco, nos dedicarmos em alguma coisa, ter a determinação, vontade, conseguimos, né? Conseguimos trabalhando a equipe, porque eu olho para uma família como uma equipe também. É de verdade. Equipe. Não, e tivemos mesmo que trabalhar como equipe, porque quem olha para os meus irmãos, eles vão zangar, mas vou contar. Quem olha para os meus irmãos, quando meu pai estava vivo, quando eles eram jovens e adolescentes, eram daqueles que aprontavam de tudo, faziam de tudo, levavam o carro da minha mãe sem autorização, iam passear e bebiam e faziam as coisas todas. Mas a partir daquele momento que meu pai faleceu, mudaram completamente. Uau. Todos nós, foi como uma coisa em sintonia, todos nós crescemos. Uau. Começamos a procurar, eles procuraram também estágios e graças a Deus conseguiram também. Depois todos nós tivemos que crescer, tivemos que mudar a nossa forma de pensar. E quando eu olho para trás, hoje eu digo,
aquele foi o momento em que nós decididamente mudamos. Não estou a dizer que ficamos perfeitos e não fazíamos nenhuma coisa errada. Mas houve uma mudança no comportamento e na forma de estar dos irmãos todos. E hoje estamos todos bem, graças a Deus, e a minha mãe, ao esforço que ela fez neste momento difícil. A tua mãe é uma referência para ti? Não, é muito referência de resiliência, de humildade, às vezes demais. Não, nós temos, eu digo, a pessoa que eu mais discuto na minha vida é a minha mãe, mas também é a pessoa, tirando a Nasha, a minha filha, é a pessoa que eu mais gosto, e acho que é por isso que eu estou constantemente a discutir com ela, mas é porque ela é uma pessoa muito humilde, é uma pessoa que respeita, eu vou dizer, respeita demasiadamente as outras pessoas. Ela sacrifica-se demais para o conforto dos outros e de certa forma é bom, mas em excesso acaba prejudicando a ela. Às vezes esquece dela. Muitas vezes ela esquece dela e eu agradeço a ela porque, claro, tomou conta de nós, nunca deixou-nos faltar nada, apesar das dificuldades que nós passamos, ela nunca deixou-nos faltar nada. Mas eu acho que ela deveria cuidar. Agora ela até já está, nós até os filhos já cresceram. Agora está com os netinhos, ela só mima os netos, nós chamamos ela de viúva alegre. Ela já está numa boa fase da vida dela, aposentou-se há uns 2 anos, tem os seus pequenos projetos cá, mas ela é realmente uma referência de resiliência, de paciência e de humildade. Sim, senhora. Sim, senhora. E o que é que tu puxaste da tua mãe? Nestas qualidades todas que mencionaste. Quem me dera. Não, eu acho que resiliência. Ok. Eu tenho muita paciência, tanto no trabalho, como em certas... em momentos difíceis, eu sou muito paciente em momentos difíceis. Sim. Tenho aquela coisa de consigo avaliar a situação, sair e avaliar a situação e tentar ver qual é a melhor forma de agir, qual é a melhor forma de tentar mudar a situação. E eu acho que isso eu herdei dela, mas o resto do temperamento é meu pai. É por isso que vocês têm esses debates acesos, né? Não, exato. Mas eu acho que as boas relações são assim, né? É verdade. Esta tentativa de encontro de caráteres, de diferenças, mas que ao mesmo tempo existe muito amor à volta. Exato. Eu, para os meus mais próximos, eu sempre digo, se eu nunca discuti contigo nenhuma vez, por mais que não seja grito, mas seja uma pequena discussão, ainda temos que passar por algo, por algumas etapas. O amor ainda não está provado. Exato. Minha amiga, uma das minhas melhores amigas, a Sheila, nós sempre temos os nossos choques, mas depois é para o bem. Porque eu acho que se tu gostas de alguém, tu tens que ser sincera com a pessoa. Se estás chateada, tens que falar com a pessoa. Se achas que a pessoa está a fazer algo que não é muito bom, tu tens que ter esta abertura para falar. Eu sei que muitas vezes queremos proteger e queremos o melhor para esta pessoa e acabamos ficando um bocadinho calmos, mas eu sou daquelas que se eu gosto de alguém e eu vejo algo que não acho bom, é claro, de boas formas, de bom tom, vou sempre chamar a atenção, vou sempre interagir, vou sempre falar, nada de guardar, nada de falar nas costas, vou falar na cara mesmo. E é muito importante termos pessoas assim que nos digam as verdades, que nos alertem de certos perigos, ou se estamos a tomar um caminho que é arriscado. Exato. Essas pessoas que façam de forma genuína, que pessoas que gostam de nós e que nos digam a verdade. Isso porque realmente... eu gosto que me façam isso. É claro, de boas formas, de bom tom, mas se puder me chamar a atenção a dizer que não, isto falhou, aquilo falhou, eu agradeço. Porque o tom faz toda a diferença. A forma como se fala faz toda a diferença. Exato. Uma coisa é dizer, olha, Tina, vou dar um exemplo assim. Olha, o teu cabelo podia estar melhor. O que tu achas depois disto? Outra coisa é dizer, como estás feia. Exato. Como estás... Então, exato. São duas mensagens que eventualmente têm o mesmo objetivo, mas... Exato, não vão chegar da melhor forma. Exato. E acho que aqui entra um bocadinho a questão de ser comunicadora. Eu entendo que a forma como nós mandamos a mensagem afeta como esta mensagem vai ser entendida e até como vai ser executada. Pois. A diplomacia, que foi a minha licenciatura, é isso. É entender relações entre Estados, é entender... E quando tu falas de relações entre Estados, é algo muito sensível, porque se tu mandas uma mensagem
mensagem que não é bem interpretada pode ter causas muito severas, pode até causar guerras se tu não expressas-te da forma possível, da melhor forma possível. Então, por isso é que é importante nós sabermos como fazer a entrega da mensagem. Exatamente. Bom, vamos voltar à televisão. Saíste do Pirlim Pim Pim, depois foste fazer um outro programa. Exato, fui fazer o Alta Tensão. Foi um choque do Alta Tensão para o Pirlim Pim Pim, porque o Alta Tensão era um programa jovem e acho que estávamos a começar também com as redes sociais. Eu quero crer que nós fomos o primeiro programa a usar o Facebook para interação, porque eu lembro que foi uma coisa tão estranha que as pessoas não estavam a gostar, mas que depois começaram a gostar imenso. Então o Alta Tensão foi para mim um show com o Puto Aires. Ele é sempre bem disposto, sempre brincalhão, e de novo tive uma boa equipe, um bom grupo em termos de realização, produção, e tínhamos tantos conteúdos, tínhamos tantos cantores e artistas a interagirmos constantemente. Foi um bom momento. E depois, como jovem, poder fazer isso, poder estar a tratar de festas era sempre muito bom. Mas o Alta Tensão tinha também a componente de debate, da conversa sobre assuntos da juventude, e esta era a parte que eu sempre gostei de interagir, de conversar e tal. Ok, boa. Então, depois da Alta Tensão, o que é que tu fizeste? Depois da Alta Tensão, porque eu sempre tive pretensão de fazer informação. Sempre desenhei, sempre foi meu plano em termos de progressão de carreira. Eu queria chegar à redação, queria chegar aos noticiários. E o caminho, fiz o Pirlim Pim Pim, depois fiz o Alta Tensão, que era entretenimento. Na altura ainda não havia muito esta questão da transição do entretenimento para o formal. Normalmente, se tu eras de entretenimento, tu ficavas de entretenimento, os programas que querias fazer seriam de entretenimento, mas eu queria fazer esta transição. Então fui ao Sem Tabus, que foi um programa de debates. E fazíamos debates, diversos temas, adolescência, juventude. E depois do Sem Tabus foi quando fiz a transição para a redação da televisão de Moçambique, primeiro como jornalista, depois como apresentadora temporariamente do Bom Dia Moçambique, depois do Jornal da Tarde, e depois fiz como é que esqueci-me do nome do meu último programa? Primeira Página. Primeira Página, sim. Era um programa já não me lembro. Era informação, mas era uma informação de forma descontraída. Nós começávamos com as notícias do dia. Sim. Líamos as principais notícias do dia e depois tínhamos convidados que falavam sobre diversos temas, conferências, assuntos que estavam a acontecer da atualidade, e até colocávamos um bocadinho da componente de entretenimento, mas era mais virado para questões sociais, direito, saúde, política. Então era um programa informativo, mas de uma forma mais relaxada, mesmo antes do telejornal, porque claro, sabemos que nem toda a gente tem aquela paciência para acompanhar as notícias daquela forma, mas no Primeira Página tu podias ter estas notícias, mas de uma forma mais leve. Interessante. Então era uma espécie de um resumo das principais notícias. Exato. E a discussão de alguns outros debates e eventos que estavam a acontecer. E depois disso, o que é que aconteceu? Depois disso eu concorri. Eu comecei, desde que terminei a faculdade, eu sempre tentei ver oportunidades de bolsa de estudo, sempre quis fazer mestrado. E consegui uma bolsa de estudo para a Inglaterra, para Brighton. Foi uma bolsa de estudo do governo britânico, chama-se Chevening. Exato, sim. Então consegui a bolsa Chevening, então por esse motivo deixei o Primeira Página e fui fazer o meu mestrado em Brighton, no Reino Unido. Quantos anos tinhas, mais ou menos? Tinha 26 anos. 26 anos quando fui fazer o mestrado. Tinha 25. Voltei aos 26. Era um ano de mestrado. Um ano de mestrado. Ficaste lá o ano todo? O ano todo. Fiquei lá o ano todo. E depois, quando voltei, tinha a posição de oficial de comunicação do Alto Comissariado Britânico na altura. Achei um desafio muito bom e como eu tinha a experiência de ter vivido no Reino Unido, concorri para a vaga e consegui. Boa. Então já trabalhaste no Alto Comissariado Britânico por quanto tempo?
Por 4 anos, praticamente, comecei em 2018 até 2022. Mas quando voltaste do mestrado, começaste a trabalhar, te casaste. Exato, sim. Foi basicamente no mesmo ano. Ok. Foi tudo no mesmo momento. Ok. Voltei do mestrado, eu já estava noiva, já tinha até feito o bolo enquanto fiz o mestrado. Antes de ir ao mestrado? Não, fiz durante. Ok. Por acaso voltei para Moçambique só para fazer o lobolo, depois fui. Não, o homem queria ter certeza que você já estava lá, mas comprometida, né? Não, já tínhamos o plano, então nós pensamos, vamos adiar o plano. Depois a gente disse, não, essa coisa de adiar, depois não acontece. Vamos manter assim mesmo, vamos fazer o sacrifício. Boa. E funcionou. Ok, então a relação à distância funcionou? Funcionou 2 vezes, porque quando eu conheci o meu marido, ele não vivia cá, ele estava a estudar também. Então nós começamos o nosso relacionamento em 2012, à distância. E depois ele voltou, e depois eu fui por 1 ano e voltei. Então, estamos habituados. Estão habituados a isso. Boa, boa. Sim, há casais que conseguem, outros não conseguem, mas acho que cada experiência é uma experiência, né? Exato. O que é que tu achas que fez com que a vossa relação funcionasse à distância? Amizade e respeito. Eu acho que estes são... Não existe segredo para um bom casamento. Cada casal é diferente. Sim. Não existe uma receita única que vai funcionar para toda a gente. Mas o que funcionou para nós, amizade e respeito. Amizade porque nós partilhamos de tudo, não toda hora, porque também não somos assim muito... Toda hora estamos a ligar, Sim. não. Mas... coisas engraçadas, fatos engraçados. Não pode ser um encargo falar com o teu namorado, com o teu marido. Tem que ser divertido, tem que ser contar histórias. Epa, aconteceu isto, aconteceu aquilo, epa, viste aquilo, viste isto. Era uma amizade, então nós sempre tínhamos assunto, sempre tínhamos algo para falar, mesmo quando estávamos longe, porque um dos grandes desafios, é claro, de um relacionamento à distância é que não há aquele calor, não há aquela... Não há presença física. Exato, não há presença física. Então o que acontece é que o mental tem que ser muito forte. Temos que sentir a presença da pessoa mentalmente. Então isso nunca pode faltar. Não foi fácil. Há sempre desafios, há sempre momentos em que tu ficas um bocadinho assim, com dúvidas, mas se há uma amizade e se há respeito acima de tudo. E confiança também. Confiança, sim. Porque eu acho que para mim a confiança vem um bocadinho também do respeito. Porque se a pessoa é aberta o suficiente para não esconder, para ser clara com as coisas, aquilo acaba desenvolvendo confiança. Exato. E tu não tens motivos para pensar X, Y, Z. E isso ajuda imenso em relações à distância. Não há uma relação à distância que vá durar se não há confiança, se não há respeito. E isso continua agora no casamento? Continua agora no casamento, somos muito amigos, temos os nossos momentos, como toda a gente. Como todo casal. Exato, como normal. todo casal, mas é isso, nós somos amigos. Então, por mais até que nos chateemos, tu vais ver que vamos estar chateados, mas depois, vê lá este filme aqui, ou vê lá esta coisa aqui que está a acontecer, porque é o meu amigo, é aquela pessoa que eu quero falar com ela, por mais que eu esteja chateada, e depois a coisa volta a ser ao normal, porque nós temos esta questão, somos amigos e conversamos muito, sim. Muito bom, muito bom. Então, tu depois voltaste, trabalhaste no Alto Comissariado, casaste, tiveste a tua filha. Sim, tive a minha filha em 2021, 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana. Super mulher moçambicana. É verdade. E sim, tive a bebê e depois tivemos que mudar porque o meu marido foi transferido para o Reino Unido. Ele foi primeiro e depois, como quando ele conseguiu a posição, eu ainda estava grávida, estava no final, então tive a bebê. Por causa da questão da ajuda, preferimos que nós ficássemos aqui por mais 1 ano, antes de juntarmos a ele lá em Londres. Tá bem. Então tu foste, o teu marido já lá estava? Sim, ele já lá estava. Ok, já lá estava há 1 ano? Sim. Ok. Então, tu depois conseguiste um emprego lá? Exato, concorri. O que eu fiz, a tática foi, comecei a enviar CVs muito mais cedo, porque eu já sabia mais ou menos, eu vou mudar-me em agosto e tal. Então, a partir de abril, eu já estava a enviar CVs para empresas lá, já estava a pedir possibilidades e teve a Gemfields, que é uma empresa que tem uma mina cá em Moçambique, a MRM. E eu achei a empresa, disse, olha, seria perfeito se eu conseguisse, porque tem ligação com Moçambique, eu conheço. Sim. Mandei o meu CV para eles, assim mesmo, mandei CV.
E na altura eles disseram-me que não tinham nada disponível e também o processo não era esse, mas eu disse, ok, tá bom, obrigada. E quando eu mudei para lá em agosto, quando trabalhei remotamente, em outubro, eles entram em contato comigo, de estilo, por acaso, agora criou-se uma posição, estamos à procura de alguém para a posição de relações públicas. E nós vimos que tínhamos aqui o teu CV, por que não? Então, podemos usar o teu CV para mandar para a empresa de recrutamento e vais fazer parte do processo. Sim. E eu disse, com certeza, né? Na altura eu estava à procura de emprego e tal. E eles mandaram, depois foi um processo muito longo, são muitos testes, foi um processo extremamente longo, mas que no final, é claro, e também eu tinha a vantagem de que sou moçambicana, conheço o mercado moçambicano, acho que isso contou muito. E eles queriam uma pessoa que conhecesse o mercado, uma pessoa Não necessariamente, eles queriam uma pessoa de relações públicas, mas eu acho que a vantagem, primeiro, falo português, sou moçambicana, conheço o mercado da região da África subsaariana, isso trouxe muita vantagem comparativamente, provavelmente, com as outras pessoas que concorreram para a vaga. Sim. Ok, muito bom. E não te assustou, Tina, tu deixares tudo aqui e te mudares para um país diferente para ir estar com o teu marido? Assustou-me imenso. É claro que no princípio é aquela alegria, estás aí para Londres e Itália, a vida, porque estava lá como estudante, estava lá de férias. É diferente. É completamente diferente. Foi um choque no princípio. Nós aqui estamos habituados a certos luxos que para tu teres os mesmos luxos lá tens que ser milionário. Então foi um ajuste estar com uma bebé de 1 ano sozinha e a trabalhar, entre aspas, né? Quando digo sozinha, estou com o meu marido, mas ele estava a trabalhar, eu também estava a trabalhar. Estarmos com uma bebé, depois tem a questão de cuidar da casa, tem a questão de cuidar de mim, cuidar do meu marido, da criança. Em certo momento eu estava um bocadinho sobrecarregada, porque não há o mesmo apoio que tens aqui. Aqui tu tens família, aqui tu tens a possibilidade, em certos casos, de ter babá, de ter alguém que te ajude com as limpezas em casa. Lá é um pouco diferente, é complexo, é extremamente caro para tu teres essas coisas. Então, o que fiz foi ter que me adaptar, porque esta é a realidade de muitas mulheres que lá estão. E o que foi importante foi tentar entender como é que cada pessoa trabalha, como é que cada pessoa consegue gerir a questão da criança, gerir a questão de lavar a roupa, limpar a casa. E entendendo estas experiências, acabei definindo aquela que é a minha rotina e também as coisas da forma que nós fazemos. O meu marido também foi essencial, porque ele, quando entendeu que havia esta pressão, ele também começou a ajudar muito na casa, no cuidado da Nasha, e foi isso que fez funcionar, nós os dois trabalharmos como um casal, como pais, para cuidarmos da Nasha, nossa filha, e também da casa, e trabalharmos, não é? Porque também é importante. Claro. Sim, mas foi um desafio, não foi fácil. Foi um desafio, é uma realidade totalmente diferente. Mas vocês como casal tiveram que se reorganizar, adaptar. O teu marido, mencionaste que ele teve que também começar a participar mais destas tarefas, tanto do cuidado da criança como de casa, né? Das tarefas domésticas. E isto, como é que... Porque, pronto, o teu marido vem de uma realidade diferente, é homem, e quando eu digo é homem, é que os homens são criados de forma diferente aqui em Moçambique. Como é que foi este processo para ele? De ter que chegar lá, lavar a louça, eventualmente cuidar do cabelo da criança, das roupas. Do cabelo ele ainda não cuida. Não consegue. Se eu viajo, deixo a Nasha com umas tranças, vou voltar, a Nasha vai ter aquelas mesmas. Não, o cabelo ele ainda tens que deixar organizada. Não, mas foi impressionante e eu sempre digo, até fiz este discurso, acho que foi no aniversário dele ou na graduação, porque ele também graduou-se há bocado. Eu disse, ele automaticamente mudou. Foi aquela pessoa que, do nada, eu só vi, o Nicolas também estava lá a ajudar-me com algumas tarefas. Ele sempre gostou da Nasha, sempre brincou com a Nasha, mas para além de brincar com a Nasha, ele tinha ali, eu vou colocar a Nasha a dormir. Eu vou mudar a fralda da Nasha, eu vou fazer isto, vou levar a Nasha para ali. Ele automaticamente começou a fazer as coisas, não foi uma coisa de eu pedir, ele viu a situação, leu a situação e automaticamente. Foi uma coisa que foi muito impressionante para mim e hoje ele agradece imenso porque
ele não tem medo de ficar com a Nasha, ele não tem medo de estar sozinho, ele sabe cuidar de uma criança. Eu posso viajar, por vezes, por trabalho, por uma semana. O Nicolas está na boa. Não vão comer muito bem, porque os dois têm muita preguiça e gostam de pizza, gostam de essas coisas. Comer fast food, né? Exato, não. Ele vai fazer alguns carinhos nos primeiros dias, mas depois pizza. Fica na festa. Exato, fica uma festa, mas ele realmente cuida, ele gosta. E hoje em dia eu estou tão feliz que não há mesmo comparando com alguns amigos dele lá, quando eles ouvem que a tua esposa viajou, tu vais ficar sozinho com a tua filha. Oh meu Deus, tipo, entrou em pânico. E ele diz, não, está habituado, ele sabe cuidar da Nasha, ele cuida da Nasha. Eu posso não estar, ele vai cuidar a 100% da Nasha. E isso foi muito importante, fez-me valorizar-lhe ainda mais. Com certeza, e fez toda a diferença. Não, eu faço essas perguntas porque eu conheço casais que já foram viver fora e se separaram, porque não conseguiram se adaptar ao estilo de vida. É o que eu dizia no início. Os homens, na nossa realidade, não são preparados para fazerem tarefas domésticas, nem para cuidar de criança, nem para... Todos estes aspectos que aqui mencionaste, eles não são preparados para isso. Então, quando são expostos a estas situações, há alguns que reagem mal, né? Exato. Que reagem mal. Não, por isso é que nós, como pais desta nova geração, temos que ensinar os nossos filhos a serem autossuficientes. Não é uma questão de estarmos como é que eu posso dizer, a desafiar a cultura. Não. É uma questão de que a pessoa tem que ser autossuficiente, tem que saber cuidar, saber limpar. Os meus irmãos, eles cresceram assim. Não sei agora se ainda continuam a fazer, cada um, mas eles cresceram desta forma que nós dividíamos as tarefas. Tinha o dia de X para lavar a louça, o dia de X para fazer isto, aquilo. E é importante porque tu depois não dependes ou não vais cansar a tua relação por causa deste tratamento ou desta dificuldade ou deficiência que a pessoa tem, que é não conseguir fazer certas tarefas domésticas. Sim, é claro que grande parte das tarefas pode ficar ou deve ficar dependendo da perspectiva de cada um com a mulher, mas é importante que o homem também contribua, principalmente em situações em que não há mais ninguém para ajudar e os dois trabalham, os dois têm responsabilidades. Tem que haver um meio termo, um entendimento em termos de divisão das tarefas domésticas. Sim. Isso é verdade, Tina, até porque se formos a ver, hoje tem muitos jovens que vão estudar fora. Né? Então, mesmo que não seja para o casamento, mas para eles próprios serem independentes e conseguirem sobreviver em qualquer tipo de ambiente, em qualquer país, porque assim, se tu estás habituado que a mamã ou a mana ou a avó faça tudo por ti, tu vais estudar num país que não tens a possibilidade de contratar trabalhadores que vêm fazer, chegas lá, é muito complicado. Exato, e é um dia que a mamã ou a esposa alguém fique doente. Exatamente. Como é que tu vais te arranjar? Entrar em desespero? Sim. Não. Então temos que ensinar os nossos filhos também a fazer estas tarefas. É claro, não estou para, como é que eu posso dizer, desafiar a cultura ou desafiar os papéis dentro de casa. Tem que ser respeitados, sim, mas é importante nós também ensinarmos. Não, concordo. É importante ter as ferramentas. Depois cada casal fazer a sua gestão. De qual é a responsabilidade de cada um. Mas pelo menos nós como pais já preparamos os nossos filhos para qualquer eventualidade, né? Eles estão lá prontos. Tina, tu tiveste uma situação delicada agora que estavas fora, a tua filha sofreu uma situação de bullying e tu tiveste um posicionamento. Exato. É algo que mexeu muito contigo como mãe? Mexeu, porque eu estou habituada a sofrer bullying de certa forma, porque como apresentadora, como alguém que sempre esteve exposta, sempre há momentos em que as pessoas fazem comentários maliciosos. Já teve um momento, eu lembro-me que um bocadinho antes de casar, que disseram que eu morri, por exemplo. E eu, como não estava cá, as pessoas ligavam, não encontravam, não conseguiam ligar, entraram em pânico, mas eu depois tive que dizer, não, estou bem, relaxa. Então, sempre aconteceu e nunca me afetou assim tanto, eu sempre soube separar, mas quando fizeram isso com a minha filha, foi algo que não sei explicar até hoje, porque eu lembro-me que o meu marido, a minha mãe disseram, não liga, como sempre, deixa estar, não precisa interagir, mas eu disse, ok, não, eu vou colocar um basta, porque eu vi que
a mesma situação aconteceu também com o filho de um outro casal que também estão expostos, são pessoas conhecidas. E o que eles fizeram foi recolher, não postar a criança, não mostrar. E eu achei tão triste que um pai que quer mostrar a sua criança, quer mostrar o seu filho, tem que esconder aquela criança por causa do comentário do que os outros vão falar. Eu disse que eu não vou fazer isso. Primeiro eu vou expor algumas dessas pessoas, porque as redes sociais às vezes criam uma barreira que a pessoa pensa que é inalcançável, que pode falar o que quiser e ninguém vai julgar. Então a primeira coisa que eu fiz foi expor as pessoas e dizer, olha, mostrei ali os comentários e coloquei. E expliquei para toda a gente que, olha, não é... Nem toda a gente tem que gostar. Nem tudo que a gente vê nas redes sociais temos que gostar. Isso é um fato. Sim. Mas temos que entender que o que nós comentamos e o que nós fazemos afetam estas pessoas. Será que tu gostarias que fizessem isso a ti? Provavelmente não. Então, muitas vezes, não és obrigada a gostar, mas também não és obrigada a fazer um comentário mau. E principalmente para uma bebé de 1 ano. Porque nós, como seres humanos, também temos que pensar o que é que nos leva a fazer comentários negativos para um bebé de 1 ano, que não fala, que não anda, que não pode se defender. Então, eu acho que eu expus e depois postei a minha filha, porque eu disse, eu não vou esconder a minha filha. Se quiserem comentar, vão comentar o que quiserem comentar. É a minha vida e vai ser assim. E o que aconteceu, o efeito foi que desapareceram as pessoas todas que fizeram comentários maliciosos. E se calhar, talvez por eu ter esta experiência de comunicação, e eu sei como agir em certas situações para acabar com o problema, mas aqui levantou-se essa questão do limite em termos de liberdades, em termos do que nós podemos falar e dizer. As pessoas têm que começar a entender que, sim, nós temos as nossas frustrações, temos os nossos problemas e às vezes as redes sociais é onde nós vamos nos divertir e vamos ver o problema do outro e rir e sei lá, ou ver coisas e fazer comentários maliciosos. Mas tem consequências para isso, tem consequências para a pessoa que tu estás a falar e com quem tu estás a falar. E é isso que temos que entender como sociedade. E não é só de Moçambique, isso não está a acontecer só em Moçambique, está a acontecer no mundo todo. Por isso é que eu tive aquela posição e eu mostrei, tentaram depois falar comigo, algumas das pessoas a pedirem para eu remover, porque estavam a ter problemas, porque algumas pessoas estavam a ser chamadas a atenção depois pelos seus familiares, mas eu disse que não. Porque da mesma forma que tu tiveste a coragem de falar, também tens a coragem de assumir aquilo que tu falaste e o impacto daquilo que tu falaste. Claro. E alguns até foram corajosos de pedir desculpas, entraram e pediram desculpas em privado. E eu disse, ok, aceito as desculpas, mas não vou remover. Até porque ao comentarem num post público, está lá. Sim, está lá. Tu expuseste, sim, num vídeo que fizeste, mas o comentário está lá. Está lá exposto. Qualquer pessoa que for ler encontra lá o comentário da pessoa. Mas esta questão dos limites, realmente, eu acho que algumas pessoas não conseguem perceber e, acima de tudo, não conseguem perceber que por detrás daquela rede social existe um ser humano. Exato. Com sentimento, um ser humano que precisa ser respeitado, um ser humano que precisa também do seu espaço, porque é aquela relação entre o seguidor e a figura que é seguida, mas tem que também haver alguns limites. Ainda ontem eu comentei a uma influenciadora digital, postou um vídeo e ela depois fez o screenshot de um comentário que alguém fez e eu olhei para aquilo e fiquei chocada. O comentário dizia algo parecido a: remove já este post porque você está a humilhar mas num tom autoritário, como se... Estás a ver quando uma mãe chama a atenção ao seu filho? Exato. Num tom autoritário, com uma audácia, E eu olhei para aquilo e disse... quando eu comecei a ler, eu pensei que fosse brincadeira de uma amiga. Exato, eu até pensei, será que a mãe da pessoa comentar? Mas era apenas um seguidor. Era apenas um seguidor. De uma forma tão agressiva e com uma autoridade que eu fiquei a pensar, eu acho que as pessoas não estão a perceber muito bem os limites das redes sociais. E é o que tu disseste, se te incomoda, não segue. Exato, passa. Simplesmente passa. Muda. Se não te ofende assim tanto, se não é uma coisa macabra, que tu tens que realmente falar ou deixar a tua opinião, passa. Exatamente. Passa. As pessoas têm que começar a entender isso, mas
de certa forma, eu também fiz uma reflexão e estive a falar com algumas amigas e o que eu entendi é que há muita gente que está frustrada por diversos motivos. As coisas não estão muito boas. Tu tens muitas dificuldades, muitos jovens a passar por imensas dificuldades. E as redes sociais, olhar para os outros ou para certos momentos de falha dos outros, é um alívio, às vezes, para essas pessoas. É uma questão de frustração que muitas vezes está e que a pessoa acaba indo desaguar nos outros. Então, eu também fiz esta reflexão e entendi que, ok, talvez não possa ser assim tão radical, porque entendo que deva ter alguma coisa por detrás destas pessoas que fazem esses tipos de comentário. Mas, em todo caso, é sempre importante lembrar as pessoas que temos que ter noção daquilo que nós postamos, daquilo que nós comentamos e assumir. Quando nós cometemos um erro, comentamos uma coisa que não é boa, temos que assumir. Eu respeito tanto as pessoas que fazem um comentário mau, mas que depois voltam e pedem desculpas, ou dizem, ok, enganei-me, uma coisa. Eu respeito, porque a pessoa entendeu e disse que, ok, fiz algo de errado. Agora, comentar e depois achar que foi o comentário, fez a piada, já foi. Não, a piada vai para alguém, esta pessoa vai ler o comentário e vai reagir de diversas formas. E saúde mental tem sido algo tão difícil para a nossa geração. Os casos de suicídio, de depressão, de tanta coisa. E tu muitas vezes não entendes, mas tem a ver com isso, principalmente as nossas adolescentes hoje em dia, que rede social é tudo. Se falam-te mal numa rede social, tu ficas tão deprimida que parece que a tua vida acabou. Então nós temos que ter noção de que nós estamos a lidar com pessoas que têm uma mente um bocadinho mais fragilizada ou não preparada para lidar com críticas. Então por isso é que temos que ser medidos na forma como nós chamamos a atenção. Não estou a dizer para não chamarem a atenção, para não serem sinceros. Sejam sinceros, chamem a atenção, mas entendendo como esta mensagem vai chegar à pessoa que estão a chamar a atenção. E as boas maneiras sempre têm que estar lá. Exato. E como estivemos a falar, na comunicação ensina-nos muito isso. A forma como tu falas, não é? Pode ter um impacto positivo ou negativo, dependendo de como tu colocas a tua opinião ou o teu conselho, aquilo que for. Então as pessoas realmente têm que ter muito cuidado. E já agora também deixar um apelo aos jovens que usem as redes sociais de forma positiva. Não para destilar veneno, despejar as suas frustrações, mas para aprender. Olhem para ti nas redes sociais, está ali com a sua família, está a construir, vocês já acompanham a carreira, as pessoas acompanham a tua carreira desde pequena. Tu és uma referência na área de comunicação, estás a crescer, estás a construir uma carreira. O que é que eu posso aprender dela? Eu acho que, acima de tudo, é isso que as pessoas têm que buscar nas redes sociais. Como é que ela fez? Como é que eu posso chegar lá? Como é que eu posso fazer o mesmo? Não estar à procura de defeitos. Eu acho que há muito isso, não é? Há muito. Tu postas uma foto, as pessoas até fazem zoom para procurar a coisa errada na foto e comentar. Exatamente. Não comentam sobre a beleza de todo o resto. É aquela coisa negativa que vão procurar e vão comentar. Exatamente. Mas é o que eu falo. Às vezes é uma frustração interna e a pessoa quer procurar um problema, um defeito no outro. Então temos que, como seres humanos, temos que olhar um bocadinho para nós antes de tentarmos exteriorizar esse tipo de sentimentos. Sem dúvidas. Tina, já estamos quase no fim da nossa conversa. Passou tão rápido o tempo. Muito rápido mesmo. Teus sonhos, o que é que tu sonhas? Exato. Não, eu tenho muitos sonhos e o que eu faço na minha vida, a forma como eu me organizo tenho metas e tenho sonhos inalcançáveis, mas que estão lá. E é sempre bom ter sempre sonho para estimular a ambição. Então, dos sonhos realizáveis que eu tenho de momento, eu já estou a trabalhar, a minha filha está a crescer um bocadinho, já está um bocado mais independente, eu já tenho um bocado mais de tempo para mim. Algo que eu sempre fiz e que parei nos últimos anos por causa das responsabilidades é a componente social. Toda a minha vida eu trabalhei com questões sociais, sempre ajudei, sempre fiz caridade e ultimamente parei um bocado para cuidar de mim, para cuidar da minha família. Então, o meu novo projeto e a minha nova meta
que já estou até a trabalhar à volta disso, vai ser, e já estou a trabalhar com algumas amigas, é saúde materno-infantil. Ok. Já começamos com algumas campanhas de sensibilização em centros de acolhimento e reassentamento, e nós queremos expandir isto um bocado mais. É um projeto que com mais tempo eu depois até vou apresentar. Sim. Mas queremos fazer o bem, queremos ajudar principalmente as mães, porque passar pela maternidade fez-me entender dos sacrifícios que muitas mães fazem. Olha que eu passei pela maternidade com luxos, com caprichos, com acesso a consultas, acesso a apoio, a minha rede de apoio estava lá para mim. Mas há muitas mães que estão a passar por isto com tanta dificuldade. Não tem nem acesso a médico, a consulta até o momento do parto, não tem acesso a cuidados depois de ter o bebê. Então, essas são questões que agora estão muito no meu coração e eu quero trabalhar à volta disso. Então, o meu próximo sonho, e que já estou a trabalhar para realizar, vai ser esse: providenciar e trabalhar à volta de projetos ligados à saúde materno-infantil. Okay. E este é um sonho realizável que já estou a fazer. Agora, um outro grande sonho meu é a carreira internacional. Eu tenho que tornar-me numa das maiores comunicadoras, e agora estou em relações públicas momentaneamente, mas quem sabe eu possa voltar um bocadinho mais à comunicação, mas a nível internacional, porque não? Então este é um sonho que vamos lá ver se vai se tornar realidade. Muito bom. E neste teu percurso de construção desta carreira internacional, tu pretendes continuar a viver fora com uma ligação para Moçambique? De momento, sim, porque pronto, já saí, estou fora, então tenho que tirar proveito do fato de eu estar lá, tentar expor-me ao maior número possível de profissionais, de componentes que possam incrementar a minha carreira. E eu tenho sonho, sim, de voltar para Moçambique. Nem é sonho, é uma realidade. Eu vou voltar para Moçambique. Okay. Depois de trabalhar um bocadinho mais na minha carreira, trabalhar um bocadinho mais em mim como pessoa, voltar para poder trazer algo de bom, algo concreto e poder contribuir de melhor forma. Boa. Estas saídas às vezes assustam um pouco as pessoas, mas é tão importante estarmos expostos a estes ambientes, porque com certeza que todo o aprendizado, toda a experiência vem agregar muito valor na construção de uma carreira. Eu estava a discutir com alguém quando eu mudei-me agora para Londres, porque eu encorajei, eu disse, mais gente, por favor. Eu sempre encorajo, porque encorajei com as bolsas e depois disse, olha, procurem oportunidades, por que não? Sim. E alguém disse, não, mas se toda a gente sai, como é que o país fica? E tem razão, nem toda a gente deve sair, porque o país precisa de quadros, precisa de gente qualificada, mas é importante que Moçambique também esteja na mesa de discussão internacional. O que acontece muitas vezes é que temos sim moçambicanos que estão nas Nações Unidas, que estão em diversas organizações, mas não são tantos. E acabamos perdendo várias oportunidades como país, como moçambicanos, porque não temos estas pessoas nestas posições. Isto é algo que tanto os nigerianos, os ganenses, os senegalenses, os sul-africanos, brasileiros, indianos, todos esses já descobriram que, olha, para tu estares, apesar das dificuldades que eles têm nos países que eles faz levar, mas eles estão a tomar conta, a ir atrás de oportunidades, não têm este medo de sair de Moçambique e ir à procura de outras oportunidades, e por que não levar o que nós temos como Moçambique para ensinar e depois trazer o que vão aprender lá para cá. O arquiteto da nossa paz, Eduardo Mondlane, ele saiu, ele foi para os Estados Unidos, foi onde ele começou e ele idealizou voltar depois para Moçambique e depois criar um movimento de libertação. Então, é importante nós estarmos fora, é importante alguns de nós estarmos fora para podermos entender o que está a acontecer a nível global e podermos colocar Moçambique numa melhor posição também a nível global, o que os outros países já também estão a fazer. É verdade, Tina, eu concordo plenamente, principalmente quando temos experiências em trabalhar em multinacionais. Eu comentei contigo no backstage que quando eu fiz essa transição de trabalhar para instituições locais e trabalhar numa multinacional, tu percebes que é uma dinâmica completamente diferente. Exato. Em algum momento, quando eu comecei, parecia que eu nunca tinha trabalhado, mas eu já tinha uma bagagem de cerca de 10 anos. Então, é sempre bom ter essas experiências internacionais, porque ajudam-nos muito a crescer profissionalmente. E, olha, parabéns pela coragem e pela bravura. Muito obrigada. Algumas perguntinhas rápidas. Como é que tu defines o amor? O amor é
Respeito, companheirismo, acima de tudo. É assim, respeito e companheirismo. É o amor duradouro, é o que eu vou dizer, porque tem amor momentâneo, que é paixão, mas o amor duradouro, respeito e companheirismo. Um lugar. Xidenguela. Eu estive em Xidenguela agora, muito bonito. Quem me dera poder ter ficado mais, então, lugar Xidenguela. Olha, eu estou em dívida falando de Xidenguela. E uma referência na tua profissão? São várias. Ok, deixa-me escolher uma, porque são várias. Mas, ok, a Nene, que foi a minha chefe, a alta comissária britânica, ela ensinou-me tanto. Eu sou, aquilo que eu disse, em termos de personalidade, eu sou um pouco calma e humilde, e em certas áreas de trabalho tu precisas ser um bocadinho mais agressiva, precisas de te impor, de mostrar que tu sabes e que tu tens conhecimento. E a Nene, que foi a minha chefe, a antiga alta comissária britânica, ela ensinou-me isso, ela ensinou-me a tu tens que saber te posicionar, tu tens conhecimento, tu sabes, não tenha medo de falar ou de te expressar para qualquer pessoa, de qualquer nível. Hoje em dia eu tive a oportunidade de trabalhar com o príncipe, estou a esquecer o nome dele, mas o Harry, okay. O príncipe Harry, quando ele ainda fazia trabalhos como royal, e aquele ensinamento, normalmente eu estaria a tremer, eu estaria com medo de poder interagir ou de falar com ele, mas aqueles ensinamentos que ela me deu, eu falei com ele como se fosse uma pessoa de tu para tu, tipo, não, agora tens que ir para lá e tal, ok, tá bom. Okay. Seguiu, e tu entendes que quando tu te posicionas e tu mostras que tu sabes e fazes, as pessoas respeitam, independentemente do level desta pessoa, a hierarquia, as pessoas vão te respeitar, e foi isso que ela me ensinou, portanto, Nene o GM. Sim. Uau. Olha, eu por acaso admirava muito, acompanhava ela nas redes sociais e acho que uma ou duas vezes cruzamos em eventos assim, corporativos de trabalho, e agora que tu falas disso dela, é tão importante termos estas pessoas nas nossas vidas. Exato. Que nos ensinam esses pequenos pormenores, detalhes que fazem uma grande diferença na carreira. Principalmente, eu acho que é muito para nós, mulheres moçambicanas, exato, que temos muito estas referências humildes, exato, estas referências, falaste da tua mãe, e eu quando olho para minha mãe e para outras mães, somos pessoas muito passivas, não é? Exato. Não estamos habituados a fazer sentir a nossa voz, dar a nossa opinião, principalmente em certos ambientes ou em ambientes que é predominado por homens. Então é muito importante termos estas pessoas que nos dão este clique, e hoje em dia nós também temos essa obrigação. Nós temos esta obrigação de passar este conhecimento, passar estas experiências para as mulheres mais novas. Então, exato, isso é muito importante. Então. Ok, Tina. Olha, tem mais alguma coisa que eu não te perguntei, que queiras partilhar, que queiras deixar ficar, alguma mensagem? Exato. Uma mensagem que eu vou deixar ficar, principalmente para as jovens, as mulheres moçambicanas, é que acreditem um bocadinho mais em vocês. Eu acho que há muito questionamento nas capacidades da jovem moçambicana, e este posicionamento às vezes até vem de nós mesmos, mulheres. Quando olhamos para outras mulheres em diversas posições, assumimos que elas conseguiram aquelas posições de formas ilícitas ou de formas não tão próprias. Eu acho que nós temos que acreditar um bocado mais em nós, temos que entender que não é a norma que para conseguir um emprego a pessoa tem que dormir com X, Y, Z, ou tem que fazer favor tal, ou tem que pagar. Temos que tirar isso das nossas cabeças. É a realidade de algumas pessoas, sim, não podemos esconder isso. É a realidade de alguns locais de trabalho, sim, mas nós temos que acreditar em nós mesmos. Nem sempre vamos nos dar bem, nem sempre a coisa vai funcionar. Mesmo comigo, várias vezes eu concorri para empregos, para bolsas, e não fui aceite. Continuei, tentei, persisti, e é isso que nós temos que fazer. Dentro das dificuldades que nós temos que acreditar em nós, porque se nós não acreditamos em nós, é muito difícil que o outro venha reconhecer aquele brilho que nós temos. Este é o conselho que eu quero deixar ficar para todas as mulheres, principalmente as mulheres jovens. Uau, isso é tão importante, Tina, tão importante, e eu me identifico tanto com o que tu disseste, porque é tão comum, mas tão comum, principalmente ouvir de mulheres, ela conseguiu aquela posição porque é filha de fulano X, porque dormiu com... É muito difícil tu veres uma mulher numa posição sênior ou a construir uma carreira e não ouvir esses ruídos de que ela conseguiu porque
não conseguiu porque, uau, ela realmente estudou, ela dedicou-se, ela é uma grande profissional. Raramente ouves isso. Somos nós, mulheres, a tentarmos desmerecer o mérito das outras mulheres. E isso é muito feio. É muito feio porque tem muitas mulheres, sim, como tu disseste, há situações que acontecem pontualmente, mas de uma forma geral nós temos muitas mulheres que estão onde estão por mérito próprio. No mundo de negócios, no mundo corporativo, a fazerem trabalhos que dignificam a mulher. Então é preciso também reconhecermos isso. Exato, e mostrar que esse não é o caminho natural das coisas, principalmente para os jovens que estão a começar, que não é assim, não é desta forma que devem fazer por mérito, porque elas são capazes, nós somos capazes. Pois. Então não há necessidade de recorrer a essas outras formas. Não há necessidade. E devo dizer que muitas vezes estas meninas acabam cedendo pela pressão, receio de perder emprego, pressão de precisarem daquele trabalho porque têm que ajudar a pôr comida em casa. Mas eu aproveito esta para dizer a elas, não se sintam pressionadas, façam de forma digna, e não é a melhor coisa que tu construires uma carreira com a tua dignidade intacta, onde ninguém vai te apontar o dedo de que tiveste que estar ou te envolver com fulano X ou Y para conseguir o que conseguiste. Não há melhor coisa tu teres uma carreira limpa. Exato. E mesmo para as que tenham feito isso em algum momento, sempre pode mudar. Exatamente. Pode mudar, a pessoa pode mudar, a pessoa pode conseguir mudar a versão, a sua forma de estar a trabalhar e conseguir as coisas por mérito. Porque não há melhor coisa do que ter aquele prestígio de dizer, olha, eu concorri, eu fiz, fui e é meu. Eu consegui. Eu consegui com mérito. Mérito meu. É meu suor. Não há melhor coisa. Eu acho que tu sentes isso. Uau, eu estou aqui nesta posição porque eu estou a trabalhar há anos para conseguir isto. Não há sabor melhor que este, que conseguirmos as nossas conquistas. Eu acho que a nossa conversa nunca vai acabar, porque eu até queria falar, porque doeu-me tanto quando eu fui transferida e depois consegui um emprego, ver algumas pessoas nas redes sociais que diziam que eu consegui um emprego ou por causa do meu sogro, ou porque consegui, até inventavam nomes de pessoas que eu não tinha nada a ver, ou que diziam porque eu sou filha de XYZ, que o meu pai já faleceu há 15 anos. Então as pessoas sempre procuram motivos para dizer não. E eu dizia, mas vocês até me viram na comunicação, viram-me a crescer, o que achavam que eu estava a fazer? Eu estava a trabalhar. Então, se até eu, que o meu trabalho é visível, que toda a gente viu-me durante 20 anos a trabalhar, consegue ser questionado, imagina para as outras mulheres que os trabalhos não são visíveis. Então por isso é que tem que haver uma mentalidade bem forte nossa como mulheres de acreditarmos em nós e investirmos em nós. E se ninguém acreditar em nós, aliás, se nós não acreditarmos em nós, quem é que vai acreditar? Exato, não é? Sim. Super, Tina, olha, muito obrigada. Valeu termos tentado e termos conseguido esta conversa, valeu mesmo, olha, muito obrigada. E já conheces a casa. Exato. Da uma próxima equipe que vieres. A tua Tina é super. É verdade, é mesmo. Uma equipe de profissionais que fazem tudo isto acontecer. Às vezes as pessoas assistem podcast, não têm ideia. Nem tu, quando sentaste aqui, disseste, uau, tanta gente. Realmente há muita gente que trabalha por detrás do podcast e as pessoas não têm ideia. É um trabalho que nós levamos muito a sério, nos dedicamos muito, muito mesmo. Eu outro dia ainda dizia quando eu fiz o meu episódio, que eu me dedico ao podcast na mesma intensidade que eu me dedico a outros trabalhos remunerados. Então, este não é apenas um hobby, é meu trabalho mesmo, eu levo muito a sério. Então, obrigada. E olha, há um brindezinho para ti. Oh, uau! Uma lembrancinha quando fores lá para Londres, teres uma recordação na tua mesinha, quando estiveres a fazer as tuas notas, te lembrares do podcast. Vocês é tão bonito. All pink. Muito bonito mesmo, vou usar. Só que acho que vou ter que pedir-te mais, porque vai acabar definitivamente. Vai ser o favorito. Okay. Este vai ser o favorito de todas as reuniões. Muito obrigada. Boa, se precisares mais, a gente manda. Olha, e tem mais uma coisinha ali dentro. Muito obrigada. Não, que bom programa. Vocês atendem muito bem aos tratamos
tratamos bem os nossos convidados. É um pendurador de bolsas. Exato. E tem um espelhozinho. Nós, as mulheres, sempre precisamos de um espelho, né? Para retocar o batom. Eu sou aquela que deixa as bolsas no chão, então não pode. Vai entrar. Ensinaram-me, eu sei que pode ser um mito, mas disseram-me sempre que deixar a bolsa no chão. O dinheiro vai. O dinheiro vai. Então, eu como não quero que o meu dinheiro vá, porque é com muito sacrifício que ele vem, então e vai dar sorte. Muito obrigada. Presentes muito importantes e que definitivamente vou usar hoje mesmo. Boa, Tina. Olha, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer enorme receber-te aqui para esta conversa muito interessante, que sem dúvidas que as pessoas vão adorar ouvir-te. Matar saudades também, né? Exato. Porque tu estás nas redes sociais, mas já não estás nas câmeras, já não davas uma entrevista faz algum tempo. Então, olha, vamos todos matar saudades. Muito obrigada, Lina. Foi um prazer estar aqui. Tchim, tchim. E até a próxima. A todos vocês que nos acompanham também, olha, mais uma vez, muito obrigada. Não se esqueçam de subscreverem no nosso canal no YouTube. Pisa no botãozinho vermelho, subscreva-te e passas a receber também as notificações de todos os episódios que nós colocamos semanalmente, com conversas muito inspiradoras e temas muito interessantes. Muito obrigada e até a próxima.